Fala meus amigos, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. E hoje nós vamos falar sobre a última encarnação de Judas Iscariotes aqui no nosso planeta. Vamos entender a questão da traição de Judas quando ele entregou Cristo às autoridades romanas, o papel dele como Joana d'Arc, a mediunidade de Joana d'Arc, as vozes que ela ouvia. Vamos tentar entender aqui quem que ela acreditava que se comunicava com ela. Nós sabemos que era o espírito de um homem e duas mulheres, e o papel de Joana d'Arc na preparação da França para que lá, 4 séculos depois, o Consolador prometido por Cristo pudesse chegar até nós. E nós sabemos que esse Consolador prometido ele chegou através de uma doutrina, que é a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. E eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, comenta, compartilha, porque assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E o vídeo de hoje, pessoal, é baseado em alguns livros, e os livros são Joana d'Arc Médium, do escritor e divulgador espírita francês Leon Denis, pelos livros de Humberto de Campos, psicografados por Chico Xavier, Boa Nova e Crônicas de Além Túmulo, pelo livro Há Flores no Caminho, de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco, Vida de Jesus, de Ernest Renan, e Na Escola do Mestre, de Vinícius. Pois bem, eu me sinto muito atraído a falar de Judas Iscariotes, esse que é considerado o maior traidor de todos os tempos. Me sinto atraído porque esse é um exemplo bem claro de como as religiões moldam aquilo que nós acreditamos durante toda a nossa vida. Como as religiões moldam a história a fim de ganhar legitimidade e autoridade sobre os ensinamentos de Cristo. Judas Iscariotes nasceu na cidade de Quiriote, ao sul da tribo de Judá, na região da Judéia. Ele foi o único dos 12 apóstolos que não nasceu na Galileia. Ele era filho de Simão e ele foi um dos primeiros a começar a seguir Cristo. E um detalhe muito interessante é que ele é amplamente considerado o apóstolo mais instruído, e ele sempre foi visto como um homem muito eloquente, polido e muito alegre também. Comerciante em Carfanaum, ele vendia peixes e várias quinquilharias, e ele era sim um homem realizado. Um homem imediatista, ele considerava o valor das pessoas de acordo com esses valores ilusórios e transitórios que nós vemos no nosso planeta, em relação ao dinheiro, à posição social, à classe social. Todas essas informações, pessoal, nos são dadas pelos mentores espirituais, porque não há praticamente nenhum trabalho historiográfico em torno da figura de Judas. O que talvez você não saiba é que Judas não foi esse traidor que você acredita que ele tenha sido, que eu já acreditei que ele tenha sido. Sim, ele entregou Cristo às autoridades romanas, mas ele não entregou por ambição, não entregou simplesmente para ganhar dinheiro, não entregou apenas pelas moedas de prata que lhe foram dadas. Aqui no canal há um vídeo que trata dessa passagem da traição, e nesse vídeo você vai poder ver que realmente não foi por ambição, não foi pelas moedas de prata. E o mais legal, você vai ver isso através do próprio Judas, porque é ele que conta a versão dele nos fatos através de um diálogo que ele teve com o espírito de Humberto de Campos. Mas eu queria dizer aqui para vocês que no início do canal, os vídeos que continham alguma carta, alguma mensagem, não tinha narração. Então muitos amigos estão mandando mensagens, estão colocando aqui nos comentários que eles, por possuírem alguma dificuldade de visão, não conseguem ler, não conseguem ter acesso a essas informações. Então eu gostaria aqui de me desculpar por esse erro grotesco que eu cometi nos primeiros vídeos, e dizer que infelizmente esse vídeo que eu estou indicando para vocês aqui do canal sobre Judas também não tem narração, mas eu deixei lá no primeiro comentário, no comentário fixo, o diálogo. Então os irmãos que possuem alguma ferramenta que lhes dê a oportunidade de ler, então vão poder ter acesso a essa informação.
Continuando, pessoal, então não há um consenso de que Judas tenha traído Cristo simplesmente por ganância, simplesmente por cobiça, como os teólogos medievais interpretaram e como a maioria das pessoas interpretaram também na época de Cristo e muitos interpretam até hoje. Os evangelistas trataram de retirar dos seus textos, na verdade não os evangelistas, porque as informações foram passadas para o papel muitos anos após a crucificação. Mas, então, qualquer menção positiva a Judas foi retirada dos evangelhos. Agora pensa comigo, Cristo, um espírito daquela envergadura, será que ele teria escolhido alguém que depois iria traí-lo simplesmente por conta de dinheiro, por conta de ganância? Será que Cristo, com aquela envergadura, ele cometeria esse erro? Provavelmente não, né? E Judas? Você acha que Judas não teve que passar por grandes sacrifícios para seguir Cristo? Teve sim, e ele passou por esse sacrifício. Ele passou e ele seguiu Cristo com bastante afinco. Mas as tradições cristãs foram construídas em cima dessa teoria de que Judas não havia nada de bom a apresentar. Em cima desse fato de tudo de positivo que poderia surgir, que poderia existir em relação a Judas, foi tirado dos evangelhos. E nós também temos que considerar o antissemitismo da igreja primitiva, que foi o momento em que essa igreja estava se separando, estava se distanciando das suas raízes judaicas, porque tudo isso aconteceu no meio judaico. Os apóstolos eram judeus, Cristo era judeu, então eles nasceram ali no seio do judaísmo. E a igreja primitiva, naquela luta por novos adeptos, novas conversões, tinha que encontrar algum culpado, e esse culpado para eles eram os judeus. Então Judas, ele representou tudo de ruim que os judeus poderiam causar a alguém, poderiam causar nesse caso ao mestre. Mas nós sabemos que essas coisas ruins estão na pessoa, no espírito, e não em uma comunidade em geral. E o poder de Jesus, as suas falas, os seus milagres, tudo isso encantava verdadeiramente Judas Iscariotes. Fascinavam Judas. E ele chegou à conclusão de que Cristo era o Messias, veja bem, que iria libertar o povo judeu do domínio romano. É importante essa informação para a continuação do vídeo. Porque Judas, assim como muitas pessoas da época e muitas pessoas hoje em dia, não entenderam qual que era a natureza da missão de Cristo aqui na Terra. Você sabe por que Cristo não acabou com a fome no nosso planeta, não acabou com a miséria, não acabou com a pobreza, não acabou com as doenças, não acabou com as guerras? Porque ele mesmo dizia que o meu reino não é deste mundo. Ou seja, Cristo não veio para acabar com as dificuldades materiais, muito pelo contrário. A missão de Cristo era espiritual, ele queria nos libertar espiritualmente. Ele nos salvou à medida que ele nos mostrou o caminho que nós devemos seguir, pensando sempre no nosso futuro, no plano espiritual e em novas reencarnações. Mas Judas não entendeu isso. Então ele bolou um plano. Ele pensou que ao entregar Cristo e ele ser preso, as pessoas iriam se revoltar, porque Cristo era procurado por multidões, procurado por essa multidão que estava atrás de um conselho, de uma palavra ou de uma ajuda mesmo. Então Judas imaginou que Cristo sendo preso, essa multidão iria se rebelar, iria ter início ali uma rebelião contra os romanos. Então Judas, ele seria o líder dessa rebelião, eles iriam libertar Cristo, então Judas iria passar para Cristo a liderança dessa rebelião, ou seja, na cabeça dele, Cristo iria ser um líder rebelde. Mas nada disso aconteceu, nós sabemos que nada disso aconteceu. Ele viu o amigo querido ser levado para a cruz sem dizer uma palavra. Cristo não disse uma palavra de lamento, de dor, de revolta. De longe, ele vê a agonia, a humilhação que o seu amigo amado estava sofrendo, e com a consciência completamente dilacerada pela culpa, pelo arrependimento, ele se enforca no galho de uma figueira. Algumas horas depois, Cristo também desencarnou, e a primeira coisa que ele fez foi ir atrás do seu
amigo do seu amado amigo Judas Iscariotes, e ele encontrou o espírito de Judas completamente enlouquecido pela culpa, pela dor, pelo arrependimento, pela vergonha. E o motivo para que Cristo tenha demorado 3 dias para se manifestar após a crucificação é porque ele permaneceu 3 dias ao lado do espírito enlouquecido de Judas, até que Judas adormeceu e Cristo o entregou aos trabalhadores do plano espiritual. Não há muitas informações de Judas no plano espiritual, mas nós sabemos que ele experimentou várias e várias reencarnações de muita dor, de muito sofrimento, até que nós chegamos na Europa, na França do século XV, quando ele reencarna pela última vez no nosso planeta, quando ele reencarna como a grande heroína francesa Joana d'Arc. Joana d'Arc nasceu na região da Lorena, na França, no ano de 1412. Caçula de uma família de 4 irmãos, ela ajudava o pai e os irmãos na lavoura e ajudava a mãe nos afazeres domésticos. A família era bastante religiosa e por conta disso Joana d'Arc orava muito, orava todos os dias. Analfabeta, aos 12 anos, ela começou a ter visões. Em um dia de verão, ela estava orando, próximo ali do meio-dia, em um jardim em frente à sua casa, quando ela ouviu uma voz que dizia para ela ter confiança no Senhor. A voz vinha do espírito de um homem que estava acompanhado pelo espírito de 2 mulheres. E devido à sua religiosidade, à sua vivência no catolicismo, ela entendeu que essa voz vinha de São Miguel Arcanjo, que estava acompanhado pelas santas Margarida e Catarina. Eles lhe falavam da situação do país e diziam que ela tinha que coroar Carlos VII como o verdadeiro rei da França. Ela relutou durante 4 anos em fazer aquilo que os mentores pediam para que ela fizesse, quando aos 16 anos ela resolveu sair da aldeia em Lorena e partiu em busca do seu destino, que era participar ativamente da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou um pouco mais do que isso, ela foi de 1337 até 1453, foi um conflito envolvendo as 2 superpotências da Europa na Idade Média, a França de Joana d'Arc e a Inglaterra. E como que tudo começou? No ano de 1066, um duque da região da Normandia, que é uma região da França, chamado Guilherme, que posteriormente ficou conhecido como Guilherme o Conquistador, conquistou a Inglaterra, se tornando rei então desse país. E o interessante é que tanto Guilherme como seus sucessores, ao mesmo tempo em que eles eram soberanos na Inglaterra, eles eram súditos dos reis franceses. No ano de 1328, o rei francês Carlos IV morreu e não deixou nenhum herdeiro. O então rei da Inglaterra, Eduardo III, considerou-se o legítimo herdeiro do trono francês, pois além de súdito, ele era sobrinho de Carlos IV. A relação de desconfiança entre os monarcas dos 2 reinos, aliado a uma disputa entre os dois de terras inglesas em território francês, desencadeou então a Guerra dos 100 Anos. Os historiadores eles não conseguem explicar como que uma menina de 16 anos, pobre, camponesa, conseguiu se encontrar com Carlos VII e principalmente como que ela conseguiu convencer para que ele desse tudo que ela precisava, soldados, armas, armaduras e o comando das tropas. Mas isso aconteceu, pois isso obedecia a um plano espiritual. Aqui nesse ponto você pode me perguntar, mas a guerra é um projeto espiritual, é um plano espiritual? Nós sabemos que a guerra ela é um dos flagelos destruidores que assolam a humanidade de tempos em tempos, assim como doenças, epidemias, pandemias, desastres naturais, e nós sabemos que a morte não existe. Então, através da reencarnação, muitos irmãos nascem, reencarnam naquele ambiente de muito sofrimento, naquele ambiente de muita dificuldade, e isso é necessário, ele precisa reencarnar ali. Eles reencarnam ali para que eles possam resgatar erros do passado. E nós sabemos que sempre
após um flagelo destruidor, a humanidade sempre experimenta avanços significativos em várias áreas. E o próximo vídeo aqui do canal vai ser justamente sobre isso, sobre o nosso planeta após a pandemia da Covid-19. Então já se inscreve aí para você não perder a notificação. Então tudo estava se desenhando para que a França fosse preparada para receber o Consolador prometido, o Consolador que Cristo nos prometeu. Nós sabemos que esse Consolador, ele nos chegou lá na França primeiramente através de uma nova doutrina, que é a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Então, Joana d'Arc, impulsionada pelas vozes, sabia que ela tinha duas missões principais. A primeira era salvar a França e a segunda era libertar a cidade de Orleans, que era onde os reis franceses eram coroados, então era onde Carlos VII deveria ser coroado. A partir de então, Joana d'Arc passou a ser muito investigada para que a sua integridade fosse comprovada, assim como as alegações que ela fazia. Ela foi examinada então por uma comissão de teólogos e por algumas mulheres ali da corte que queriam comprovar a castidade dela. Depois de muitas provações, ela ainda teve que esperar mais ou menos um mês para entrar no campo de batalha, mas quando a situação de Orleans se complicou, ela foi para lá e assumiu o comando das tropas. Essa jovem, muito nova, foi para Orleans e teve a incumbência de liderar as tropas naquela cidade francesa. Segundo Leon Denis, Joana d'Arc analisava as táticas, os suprimentos, fazia cálculos de risco, e tudo isso, conforme apontam os historiadores, fizeram com que a sua liderança fosse completamente transformadora para aqueles militares que ali estavam. Em 2 meses, Joana d'Arc muda completamente a cara, vamos dizer assim, daquele exército francês. Ela reparou todos os desastres, ela reconstruiu, ela harmonizou, ela disciplinou e assim ela transfigurou o exército e reerguera todas as coragens daqueles homens. E dessa forma, no ano de 1429, ela conseguiu vencer as tropas inglesas em Orleans. Mas mesmo após a vitória, ela continuou ainda no conflito, porque ela entendia que parte da França, ainda estando sob domínio inglês, representaria uma grande dificuldade para que Carlos VII pudesse efetivamente chegar até o poder e controlar o país. Contudo, apesar da determinação de Joana d'Arc, mais tarde ela foi capturada. No ano de 1430, enquanto ela defendia a cidade de Compiègne, ela foi capturada então e levada para a prisão. Alguns historiadores apontam que durante a batalha ela caiu do cavalo, foi arremessada longe até, e ela foi deixada para fora dos portões da cidade. E com isso ela foi capturada então pelos borgonheses, que era um grupo de franceses que estavam a serviço da Inglaterra. Joana d'Arc ficou presa por 6 meses, ela frequentou várias prisões e ela recebeu nada menos do que 70 acusações, entre as mais graves a de que ela se vestia como um homem e de heresia e bruxaria. Os cidadãos que a capturaram quiseram se livrar rapidamente dela e o rei francês também não fez nenhum esforço para tentar libertar Joana d'Arc. Ela foi submetida a vários tipos de tortura, mas ela sempre permaneceu muito firme no propósito dela, sempre desafiando as autoridades. Inclusive ela voltou a se vestir como um homem enquanto ela estava na cadeia. Mais tarde, no ano de 1431, após ela resistir bravamente, foi pronunciada a sua sentença, que era a morte na fogueira da Inquisição. Então, naquela manhã, ela foi queimada viva em praça pública. Depois de 20 anos, houve um novo julgamento, feito por Carlos VII, no qual Joana d'Arc foi inocentada e o nome dela, então, foi limpo. E por volta do ano de 1456, o Papa Calixto III também a considerou inocente. No ano de 1920, através do Papa Bento XV, a Igreja Católica então canonizou Joana d'Arc e ela se transformou na padroeira da França. E sabemos, através do relato do próprio Judas, que essa foi a sua última encarnação na Terra, no planeta da sombra, do esquecimento e da dor.
E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e dar um joinha aqui nesse vídeo. Um fraterno abraço a todos e que assim seja.